Nós vamos ler uma escritura, a gente vai falar pouco, tá? Os irmãos estão cansados, estão com sono, a gente vai falar um tempinho curto. Romanos capítulo 12. Depois nós vamos fazer uma oração apresentando a escritura. Romanos capítulo 12, vamos ler do versículo 1 e 2. Eu ia falar de um outro assunto, outra mensagem, mas ela requeriria mais tempo. Então a gente vai falar essa daqui que a gente pode, dentro de 20 minutos, falar algo para os irmãos, trazendo o entendimento, algo simples e humilde. Primeiro versículo e o versículo 2 do capítulo 12 de Romanos. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? A gente está lendo no smartphone, né? E deixei a Bíblia aqui de lado, mas é a Bíblia que já está numa outra dimensão. Querido Pai Celestial, bondoso Senhor, autor desta palavra lida, escritor, o Senhor é tudo em todos, e que o Senhor é o intérprete da Tua palavra, que o Senhor possa vir nesta manhã, nos ajudar, trazendo, Senhor, este perfeito entendimento, que o nosso culto possa ser um culto racional e não irracional, sem entendimento, Senhor. Por isso, nos dê entendimento mais e mais acerca da Tua palavra. Fale conosco de uma maneira simples e humilde, pois estamos aqui para ouvir a Tua voz, e aquela voz que fala aos corações, que escreve aos corações, Pai. Em nome de Jesus eu te peço. Amém e amém. Bem, irmãos, eu usei essa escritura, eu poderia a gente, quando lê, já vai vendo coisa, né? E é uma escritura muito usada, muito embora não muito entendida por muitos. E dentro dessa escritura a gente já vê algo tão precioso aqui, que Paulo, ele falando, escrevendo aos Romanos, muito embora uma palavra que eu posso dizer que é uma palavra profética, não só para os romanos, mas para os nossos dias, disse o nosso profeta. E a gente vê que aqui mesmo está pedindo um culto racional. Quando a gente cultua Deus, um culto racional quer dizer um culto ouvindo a palavra com entendimento. Porque se ouvimos a palavra e não ouvimos com entendimento, é como um animal que é irracional, ouve, mas sem o entendimento, aquilo não faz sentido nenhum para ele. Então é importante a gente ouvir a palavra e dar a Deus um sacrifício, um culto com entendimento. E nesses últimos dias Deus está requerendo, e quando Ele requer um culto com entendimento, Ele é o autor que revela, Ele é o autor que traz esse entendimento. E esse entendimento vem através da revelação espiritual, que é uma experiência que o próprio Deus dá ao coração do eleito. E esta revelação, ela traz uma transformação. A revelação, ela traz uma renovação. E se fosse colocarmos aqui numa etapa de renovados e depois transformados, que é importante isso nos nossos dias, porque a palavra de transformação, ela foi dada nos dias do nosso profeta. Mas quando é trazida pelo ministério da esposa, pelo ministério de João, aquilo traz uma renovação para transformação, não só trazendo o entendimento,
fazendo nós termos um culto, fazendo nós ouvirmos a palavra agora com entendimento, não como animais irracionais, mas como verdadeiros filhos de Deus, que têm entendimento daquilo que está ouvindo. Então, eu posso dizer que do ano 2000 para cá, nós fomos renovados, fomos transformados, começando uma transformação interior, e isso nos levará a uma transformação dos nossos corpos. E quando eu digo isso, é o que é corruptível ser transformado no incorruptível. E glória a Deus. E aí eu estou falando isso porque o texto diz que, versículo 2 diz assim: e não vos conformeis com este mundo. Eu vou colocar o mundo religioso, uma primeira e segunda etapa, um movimento de justificação luterano, um movimento de santificação wesleyano, um movimento pentecostal, porque todos eles deram um culto a Deus e nos seus dias eles tiveram entendimento daquela porção daquela palavra, entendimento de justificação, entendimento de santificação. Mas hoje nós estamos numa etapa muito mais elevada e nós temos que cultuar a Deus com entendimento acerca daquilo que nós estamos ouvindo, para poder sermos renovados e transformados. E aí Paulo aqui no versículo 2, ele vem e diz assim mesmo: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Aí ele vem e diz: para que, preste atenção, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, e olha aqui o ponto chave para nós, e perfeita vontade de Deus. A perfeita vontade de Deus veio no ministério, começando com o irmão Branham nos Estados Unidos, na terceira etapa, porque o ministério chegou à perfeição ali, e o ministério da esposa é que trouxe esse ministério de perfeição para a nossa renovação e transformação. E glória a Deus. E aí quando nós entendemos e chegamos ao ministério de perfeição, esta é a vontade de Deus, que nós, glória a Deus, cultuemos a Ele com entendimento para podermos ser transformados. Agora, o que é revelador aqui, eu vou chegar aqui, que quando o irmão Branham usou essa escritura para pregar uma mensagem, o poder de Deus para transformar, que ele pregou nos Estados Unidos, a terceira etapa para transformar, renovar aqueles crentes de primeira e segunda etapa do próprio tabernáculo Branham, eles não viram, eles não receberam a transformação, eles não receberam a renovação. E por que que eles não podiam receber? Por que que eles não entenderam? Por que que eles não receberam o entendimento para serem renovados e transformados? Porque o próprio profeta, o irmão Branham, quando chegou à terceira etapa dele, ele pensava que era a sua morte e ele estava precisando de uma renovação, ele estava precisando de um avivamento, e ele se despediu da esposa e foi para a montanha, lugar aonde Deus renova as suas águias. E ele estava ali como águia, ele estava dentro de um avivamento de primeira e segunda etapa, e agora o avivamento tinha terminado, era a hora de manifestar a terceira etapa. Ele tinha que ser transformado com a renovação do entendimento, que era a terceira etapa que Deus ia dar para ele. E glória a Deus. E ali estava o poder transformador. E glória a Deus. Agora sabe o que nos chama a atenção? Que essa mensagem, e aqui que vem a revelação, o poder de Deus para transformar foi pregado dia 11 de setembro. Você não captou, não. O irmão Branham pregou a mensagem, o poder de Deus para transformar, dia 11 de setembro. Eu não vi um amém, um glória a Deus, você não entendeu. Você sabe por que ele pregou dia 11 de setembro? Porque
a mensagem do poder de transformação que viria nos dar entendimento tinha que vir através do ministério da esposa, e a esposa, o ministério da esposa representado em João, ele é do dia 11 de setembro. Não é coincidência para nós, as águias de Deus, os filhos de Deus, porque sem a mensagem de João, sem a mensagem de Osmar Brana, nós não teríamos sido renovados para sermos transformados. Amém. Agora vamos ver dentro da mensagem o que ele fala. No parágrafo 32. Agora, se o Senhor permitir, eu quero tirar o meu tema para esta manhã sobre o poder de Deus para transformar. Ó. Oh. Aleluia. Amém. Sabe o que é isso? É o humano sendo impactado com a revelação profética. Amém. Oh, glória a Deus. Aí o irmão Brana vem e diz: o poder de Deus para transformar, para que não conformeis com este mundo, mas ser transformado pela renovação do vosso entendimento. Agora, e experimentar qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. O irmão Brana pregando isso nos Estados Unidos. Mas parece que ele estava pregando uma mensagem que não ia ser aceita, que não iria ser recebida, que não iria ser entendida, e esta mensagem viria para nós. Deus ia levantar um 11 de setembro para nós. Eu sei que tem gente que não captou ainda. Glória a Deus. Irmão, setembro é 7. Nesse calendário pervertido, ele está no... Você pode prestar atenção que existe dezembro é 10, existe novembro é 9. Mas veja na ordem do calendário se dá isso. Louvado seja o nome do Senhor. Engraçado que Deus disse para Israel que o cordeiro ia haver uma santa convocação num 10 do dia e do mês 7º. Do mês 7º. Agora preste atenção. 37. Agora esta palavra transformado. Eu olhei no dicionário ontem quando eu quase perdi a noção do tempo. Que eu tinha que estar aqui em cima quando eu estava procurando por um tema. Encontrei esta palavra, este tema, ou melhor, esta escritura, e no dicionário diz: é algo que mudou. Ser mudado, transformado, feito diferente do que era, do que tem sido. Sua característica e tudo foi mudado nisso. Transformar. 38. Eu estava pensando nesta manhã em Gênesis 1. Este mundo era sem forma e era um vazio. E as trevas estavam sobre a terra e nada, a não ser um caos completo. E quando este mundo estava naquela condição, o Espírito de Deus se moveu sobre a face das águas. Era assim que você estava no ano 2000, era assim que eu estava nos anos 2000, e por isso o Espírito de Deus começou a se mover nessa nação, para transformar esses filhos dessa nação. Amém. Nós éramos vazios, que precisávamos de uma mudança, de uma transformação, de uma renovação. Glória a Deus. E tudo, o quadro foi mudado de um caos total para um jardim do Éden. Este é o poder transformador de Deus, que pode tomar algo que não é nada e fazer daquilo algo maravilhoso. Nós não éramos nada. Você não era nada, eu não era nada. Nós éramos um caos vazio sem Deus, mas que tinha uma semente ali dentro. Como a semente no princípio estava, havia um vazio e o Espírito pairava sobre a face desse abismo. Mas diz o nosso profeta que havia semente ali. Amém. Aleluia. O poder transformador de Deus. 44.
Portanto, ele criou através de sua palavra, ele enviou sua palavra, então todas as sementes que ele colocou sobre a terra, ele formou aquelas sementes através de sua própria palavra, pois ali não havia nada para fazer a semente, ele as havia estabelecido, e elas estavam sobre as águas, e ele simplesmente disse isto: haja, e aquilo apareceu. Irmão, nós somos frutos de uma palavra falada, de um poder profetizado outra vez. Foi falado pelo nosso profeta nos dias dele, ele diz: haverá uma noiva, era uma palavra falada. E hoje está aqui você, mas antes de nós sermos essa esposa, nós éramos um caos. Homens e mulheres caídos, como diz o nosso profeta, estrelas errantes, no mundo, vagando, uns nos bares, na prostituição, outros matando, roubando, fazendo tudo que era de errado. Glória a Deus. 45. Agora nós descobrimos aquilo, muitas das vezes parecia a Bíblia repetindo ou dizendo algo que isto não diz. Por exemplo, em Gênesis 1, nós encontramos aquilo: Deus criou o homem à sua própria imagem. A imagem de Deus, ele o criou, macho e fêmea, ele o criou. E então ele segue adiante, muitas coisas aconteceram sobre a terra, e então vamos encontrar que não havia homem algum para arar o solo. E então Deus criou o homem do pó da terra, aquele foi o homem diferente. E ele soprou o espírito de vida nele, e ele se tornou uma alma vivente. Irmão, aí você precisa entender que quando o homem se tornou carne, sangue, pó, ele já era um homem à imagem e glória de Deus. Hoje eu olho, eu vejo vocês carne e pó, vocês olham para mim e veem carne e pó, mas antes de eu ser carne e pó, eu era um homem à imagem de Deus. Isso é a manifestação dos genes dos filhos de Deus, que agora tomou forma, veio a este mundo. Mas para isso foi preciso um poder transformador. Glória a Deus. 51. Sendo Deus o Criador, falando tudo e trazendo a existência, deve ter sido um mundo perfeito. Isto foi um lindo lugar. Era um verdadeiro, genuíno paraíso aqui na terra. Agora, é difícil dizer isto, é muito difícil, porque falando com o povo que sente da mesma forma que eu sinto, da maneira que eu tenho sido por muitos anos, mas desde a abertura daqueles selos, daqueles anjos bem atrás da montanha lá, isso se tornou um novo livro. São as coisas que foram escondidas, foram reveladas, como Deus prometeu em Apocalipse 10. Ele faria isso. Nós somos o povo privilegiado que Deus escolheu da terra para que possamos ver, compreender e apresentar a Deus um sacrifício com entendimento. Um culto com entendimento. Não é um culto irracional, não, um culto racional, sabendo tudo que Deus fez, sabendo o que você era, o que você é e o que há de vir. Glória a Deus. Por que ele liga isso com Apocalipse 10? Aí ele continua. Aí ele vem e diz isto: provando que isto é correto. Provando não através da ciência, mas através de Deus. Mesmo Deus usou a ciência, mas através de Deus. Que isto é certo. Deus, como eu disse antes na mensagem, Deus não precisa de ninguém para interpretar a sua palavra. Ele é seu próprio intérprete. Aqui, pregadores caídos da graça, você que disse que foi o pastor Osmar que interpretou e trouxe essa mensagem, você vai encontrar um Deus irado no dia do juízo. Deus é o seu próprio intérprete. Esse poder que renova e transforma os filhos de Deus não vem através de interpretação de Osmar Brana, mas de um Deus escondido na simplicidade deste homem. Amém. Aleluia.
Agora Deus tinha que usar uma máscara, Deus tinha que usar um homem, Deus tinha que usar um pó, tinha que usar, o poder transformador estava ali dentro, 11 de setembro escondido, pregando uma mensagem, trazendo a existência, profetizando outra vez, o poder transformador para transformar os filhos e filhas de Deus. Aleluia. Mombrana pregou 2 mensagens, e essa aqui, o poder de transformação, ele já pregou em outubro. Tem 10 minutos, tá? Agora veja aqui, parágrafo 63. Eu li aqui bastante parágrafo, não citei, mas o poder de Deus para transformar, dia 11 de setembro, e o poder de transformação agora, que é em outubro. Outubro é 8, o 8 é eterno. Por isso que, eu não vou falar, deixar quieto, 7 e 8. O 8 é símbolo da eternidade. 8 fala do eterno. Poder de Deus para a transformação, 63. Agora, quando ele disse haja luz, talvez tenha havido centenas de anos, talvez 800 anos antes que houvesse a luz. Mas aconteceu porque Deus disse assim: Deus terá uma igreja e não me importa por quantas idades das trevas passemos, o que mais seja, ele terá uma igreja sem mancha, nem ruga, que sejamos parte disso ou não, porque ele já disse que isto iria suceder e estará ali. Isso em 63. Hoje eu digo, está aqui. Foi uma palavra falada. Hoje é uma palavra falada, expressada, esteve na mente do profeta, saiu em forma de palavra, aquela palavra encarnou, tomou forma humana e hoje nós estamos aqui. Amém. E esse poder renovador e transformador vai transformar esse corpo corruptível e vai se revestir do incorruptível, e vamos entrar no corpo semelhante que o nosso Senhor recebeu depois da sua ressurreição. Aleluia. E eu digo, esse corpo está dentro de você, esse corpo está dentro de mim. Glória a Deus. Poder de Deus para transformar. 34. Muitas vezes o homem diz, bem, o homem escreveu a Bíblia. Não, a Bíblia diz, ela mesmo, que Deus escreveu a Bíblia. Ela é a palavra de Deus. 35. Ela nunca pode falhar. Jesus disse, os céus e terra falharão, passarão, mas minhas palavras não passarão. Isso não pode passar, sendo Deus, porque isto faz parte dele. Então você, sendo um filho e filha, você é parte disto. E aquilo te faz parte, aquilo faz parte dele, você faz parte dele. Então é por isso que temos companheirismo junto à palavra de Deus. 37. Agora esta palavra, vou tornar a repetir isso aqui para você ver uma coisa aqui. Eu vou pular isso aqui porque tem mais coisa aqui, meu tempo é curto. Vou repetir isso aqui. 38 para me encerrar aqui. Que ele começou no princípio. Eu estava pensando nesta manhã em Gênesis. Este mundo era sem forma e era um vazio. As trevas estavam sobre a terra. Nada a não ser um caos completo. Quando este mundo estava naquela condição, o Espírito de Deus se moveu sobre a face das águas e todo o quadro foi mudado de um caos total para um jardim do Éden. Irmão, antes de nós termos um jardim do Éden, Deus tinha que ter este coração aqui, ó. Tem que ter você, o coração, o Éden de Deus. Ele tem que estar aí, ele é o rei. E glória a Deus. Aí ele vem e diz assim mesmo: este é o poder transformador de Deus, que pode tomar algo que não é nada e fazer daquilo algo maravilhoso. O poder transformador de Deus. Amém? Então você é a esposa transformada, renovada e transformada, aguardando a transformação do corruptível no incorruptível para sairmos desta terra. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.
abençoe, meus irmãos. Vamos cantar o número 78, nosso inário, Os Filhos de Brana. Os filhos de Brana são branas também, e eles têm fé em Deus. A cada palavra eles dizem amém e vão morar com o Rei. Com glória e louvor eu canto ao meu Senhor. Eu sinto a sua paz, eu sinto o seu amor. Com Cristo vou viver e quero ir até o fim. Eu sei que Ele tem pra mim. Ser gloriosa, já tenho perdão, vivendo em plena luz. Os filhos de Brana são filhos de João e filhos do Rei Jesus. Com glória e louvor eu canto ao meu Senhor. Eu sinto a sua paz, eu sinto o seu amor. Com Cristo vou viver e quero ir até o fim. Ele sei que Ele tem pra mim um som maravilhoso há dentro de mim, regendo meu coração. Maravilhoso é Cristo pra mim, trazendo consolação. Com glória e louvor eu canto ao meu Senhor. Eu sinto a sua paz, eu sinto o seu amor. Com Cristo vou viver e quero ir até o fim. Merecer que Ele tem pra mim. Amém. Número 60. Bem, número 60. Ouve-se uma história e eu creio que é real. Veio com os anjos lá no monte pôr do sol, e eles vieram em uma constelação com William Brana, nosso irmão. E eles estavam ali suspensos no ar, todos se enchiam com a glória celestial, pois um pé na terra e o outro sobre o mar. Veio a mensagem revelar, e esta mensagem veio com tanta unção, veio repousar no ministério de João, tirar o eleito lá das denominações, veio revelar 7 trovões, toma o livrinho que o anjo tem na mão, e diz que o cordeiro já saiu da intercessão. O dele pegou, disse Brana, nosso irmão.
poder celestial. Tenho uma mensagem que para mim é singular. Ela tem poder e ela traz revelação. Mostra um novo nome, meu irmão. Ela veio agora, mesmo no tempo do fim, e foi enviada para você e para mim. Sobre nós a sua mão, com a sua graça e profusão. A segunda etapa eram pássaros bonitos. A terceira etapa eram anjos no infinito. Eles traziam uma grande comissão para o ministério de João. Com essa mensagem emitindo tanta luz, ele nos revelou o novo nome de Jesus, um nome que todos gostariam de saber, e hoje todos podem receber. Amém. Número 46. Já não há mais tempo. O tempo terminou. Pois Cristo já desceu com o livrinho aberto e se manifestou. Revelou os 7 selos e cada trovão soou. Nos mostrou seu novo nome. Ele, uma carne humana, se encarnou. Hoje é Deus conosco,
fazer uma leitura aqui em São João capítulo 4, do verso 12 ao 15. São João 4, do versículo 12 ao 15. És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, e bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e seus gados? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que solta para a vida eterna. Disse a mulher: Senhor, dá-me dessa água. Sentai-vos. Que o Senhor Jesus nos dê graça e nos abençoe nesta manhã. A gente agradece pela presença de todos, tanto aqui na presente como através da internet. A gente já tem uma igreja que ela é ambulante, né? Vai de um lugar, vai para o outro. Para onde a gente vai, o povo vai. Eu não sei se é por causa da comida, mas agora não tem mais, acabou. Aquele boi já foi. A gente comeu ontem a ponta do rabo dele, acabou tudo. Então, eu vou colocar aqui um título. O de fora é submisso ao de dentro. Como pode nós querermos ser submissos a esta palavra se nós não tivermos esta palavra, esta mensagem dentro? Porque se ela não está dentro, se ela não está ancorada dentro da alma, de maneira nenhuma o de fora vai ter submissão. O de fora sempre tenda para as coisas carnais, as coisas do mundo. Mas se tiveste Deus dentro, esta mensagem dentro, este livrinho dentro, então você vai ser submisso, como Adão foi submisso, logo quando Deus criou ele antes da queda, como o próprio Filho, Jesus, era submisso ao Pai, porque tinha algo dentro. Assim como os discípulos foram submissos depois da partida de Jesus, eles eram submissos, eles andavam de casa em casa, eles repartiam o pão na comunhão e nas orações, eles não tinham ganância, ou não queria ser mais ganancioso do que o outro. Por quê? Porque havia algo dentro para ele ser submisso, e esse era o Espírito Santo. Igualmente Brana era submisso, porque ele tinha algo dentro, ele tinha esta revelação dentro, ele tinha esses 7 trovões dentro. Não estava simplesmente no intelecto, não estava fora, mas estava dentro. Então ele tinha submissão. Como João também, ele foi obediente. Por que João foi obediente? Aquela voz que tornou a falar com ele, era porque ele tinha algo dentro. Ele foi submisso, ele tomou aquele livrinho, ele foi obediente, ele comeu aquele livrinho, e se ele comeu, ele tinha algo dentro. Amém. Então não tinha para onde ele querer pregar uma outra mensagem. É igualmente nós temos que ser submissos. Irmão, se nós formos submissos, é por isso que o irmão Brana chega a dizer: quando esta noiva, ela descobriu que ela é, então ela será o exército invencível. Não é para fazer milagres, não é para curar os enfermos, que isso já foi. Aí tu diz: ah, mas pastor, mas
Jesus fez tanto milagres, ressuscitou os mortos, alimentou uma multidão, 5.000 pessoas. Uma multidão é 2.000, mas tinha mais de 2.000 pessoas, era 5.000 pessoas. Ele alimentou, e muito embora as pessoas não converteram. Elas não converteram, mesmo vendo os sinais, mesmo vendo os prodígios, mesmo vendo as maravilhas, elas não mudaram de vida. A terceira etapa mudou a vida dos discípulos. Os discípulos já não eram mais o mesmo. Aquela terceira puxada era Deus passando a régua, era Deus trazendo grão para si. Então, da mesma maneira, os pentecostais, eles rogavam, eles esperavam um grande movimento de Deus, né? E Deus enviou o grande movimento de Deus. Um homem, em 1950, ele era submisso a esta palavra. Que é aquele mesmo Deus, lá do princípio, que disse haja luz. Aquele mesmo Deus que disse haja, lá em Gênesis, era o mesmo Deus que estava dizendo haja esquilo. Era Elohim em carne humana. Por quê? Porque Deus encontrou um homem que foi submisso, teve submissão a esta palavra, a estes trovões, a este novo nome, a essa terceira puxada. E passou 40 anos para Deus ver um homem submisso. Agora eu não quero só ficar aqui, eu vou ler um pouquinho, porque nós temos que ver essa submissão, de onde ela vem. Se essa submissão que eu estou falando, que está dentro, como é que ela vem, como é que ela começou, para nós chegarmos a esta conclusão de Branham e João. Então nós vamos dar um passeio um pouco aonde os teólogos não podem alcançar, aonde a mente humana não pode alcançar, aonde só a mente de Deus pode nos manifestar essas coisas, através de Apocalipse 10, de 1 a 7, que revela, e Apocalipse 10, do 8 a 11, que come. E este homem, irmão, que eu estou falando, este Osmar Branham, ele foi a representação deste pequeno Deus aqui na terra. As pessoas acharam que a palavra falada era trazer coisas em existência. Você pode ver que o irmão Branham trouxe esquilos em existência. Ele ressuscitou aquele peixe. Ele pegou e disse que a irmã Hatmuse era tão submissa a essa palavra que Deus teve confiança nela. Não pense que Deus vai te dar alguma coisa se Ele não tiver confiança, porque Deus sabe o que está dentro de você. Ele tinha segurança que Hatmuse ia pedir a coisa correta, que não ia pedir o dinheiro, como diz o pastor, $1 milhão, só ia piorar a inflação. Tem pessoas que pensam que $1 milhão, $1 milhão vai solucionar a vida dela. A tua vida vai piorar. O que precisa é dessa submissão, deste Deus manifestado na nossa carne. Quando a gente fala na nossa carne, aí os pastores pulam. Ele está sendo ser profeta. Não, eu não sou profeta, nem filho de profeta. Mas João me ensinou que se eu comesse o que ele pregasse, eu seria profeta, você seria profeta. Então, se nós não formos profeta, nós estamos perdidos. Se a noiva não for profeta, se ela não tiver esta mente profeta, se ela não tiver esta cabeça profeta, então ela não sairá da terra, porque ela tem que ser profeta. E por que ela é profeta? Porque ela ouve João, porque ela aperta o play de João, porque ela crê em João. Ela crê que teve um homem aqui na terra no ano 2000 que foi submisso a esta revelação. Ele foi submisso, que entregou o restinho de vida que ele tinha. Você pode ver que Deus não pega um homem novo. Foi por isso que o apóstolo São Paulo fala na sua carta a Timóteo. Ele chega a dizer que não pode ser noviço. Um pastor, para ser escolhido, ele não pode ser neófito. O que é neófito? Inexperiente. É noviço. Porque ele vai acabar se soberbecendo, né? E caindo no laço do diabo. Então o que acontece?
Aí ele diz: não põe a mão precipitada. Você vai ver que quando Deus escolheu o irmão Brana, Deus já tinha falado para o irmão Brana que ele não era para beber, ele não era para fumar, ele não era para prostituir o seu corpo. Nós estamos num lugar litoral, mas nós não estamos aqui para beber, nós não estamos aqui para fumar, nós não estamos para prostituir nosso corpo. Deus disse para o irmão Brana para ele não fazer essas 3 coisas, que quando fosse ele tivesse mais velho, Deus teria uma obra para ele. E esta idade de mais velho foi 53 anos. Olha que Deus fez obras poderosas. Deus trabalhou de uma maneira sobrenatural com o irmão Brana, na cura divina, nos dons. Mas ele ainda não tinha chegado a ser mais velho. Quando ele completou 53 anos, então Deus pôde trabalhar através dele, ter a submissão que ele desejava do profeta. Então, o profeta, em primeira e segunda etapa, ele não foi submisso, porque Deus disse para ele: tu não vai ensinar a primeira e segunda etapa. E os ministros vinham ao redor dele e ele começava a explicar e a dizer como era que Deus tinha dado aquele dom para ele. Então ele não era submisso. Mas na terceira puxada, Deus alcançou uma submissão do irmão Brana tão grande, ao ponto de Deus dizer para ele: tu não vai dizer nada a ninguém. Ei, Deus! E ele foi tão submisso que ele levou aquilo, ele explicou, ele pregou, e Deus o recolheu de 53 anos a 55. Deus não poderia também pegar um noviço. Deus teve que pegar um homem também aqui no Brasil, mais ou menos com esta idade, 50, 53. Deus não trata com noviço, irmão, Deus trata com ancião. E esse homem foi pegando confiança. Deus tinha confiança nele. Ah, quem é este homem? É Osmar Branha. Era Osmar Branha. Esse homem foi submisso. Ele foi submisso ao Cordeiro sair do trono. Ele foi submisso. Não somente a submissão, não é somente de fora, era porque tinha algo dentro. Estava dentro dele. Tinha algo materializado nele, tinha algo encarnado nele que ele comeu. Então é isto que tem que estar em cada um de nós, para a gente ser submisso ao de dentro. Se você for submisso ao de dentro, a tua vida conjugal vai melhorar, a tua igreja vai melhorar. O que é submisso de dentro, nós vamos ver aqui. Eu vou ler um pouco para vocês, senão a gente fica só na inspiração e a gente não para. Olha só, eu vou começar aqui. O espírito e a esposa dizem: vem. O espírito. Aí vem o irmão Brana e diz: o espírito, o profeta e a esposa. Então vamos ver o espírito. Quem é este espírito? Vamos lá na eternidade. Vamos voltar para lá. Aqui nós vamos ler aqui a mensagem. A crueldade do pecado. Não, a mensagem vida. Mensagem vida 59. Diz assim: a grande fonte de toda a eternidade. Quem era aquela fonte de toda a eternidade? Era Deus. Ele era espírito. E o irmão Brana diz que lá na eternidade, aquela grande fonte de toda a eternidade ainda não era nem Deus, porque ele não tinha quem o adorasse. Aí diz: era aquele espírito do amor, alegria, aquele espírito de honestidade. Então você vai ver que tanto Brana, a oração do irmão Brana orando lá no 7º selo, no parágrafo 373, ele fala que ele ia passar essa espada para um homem que fosse honesto. E honestidade aqui nós estamos vendo que é uma das qualidades de Deus. A fonte da eternidade, do amor, alegria, aquele espírito de honestidade, aquele espírito da verdade, nesta perfeição. Deus, ele já era perfeito lá na eternidade. Lá na eternidade Deus já era Abrão. Lá na eternidade ele já era Abrão. Só que ele estava na forma de espírito. Estava na forma de espírito, como você também estava na forma de espírito. Você estava na forma de espírito.
Então, Deus já nos escolheu lá antes da fundação do mundo, e Ele já morreu por cada um de nós lá antes da fundação do mundo. Ele já morreu lá. Então você fica despreocupado que Ele já te santificou lá antes da fundação do mundo. Ele já te santificou a cada eleito. Então vamos continuar. Aquele Espírito da verdade nesta perfeição. Então da existência do Pai saiu o Logos, o que era o Filho, que era a teofania, que era o corpo do grande Deus Jeová. Saiu um corpo celestial. Esse é o Logos, a palavra dita daquele grande fonte de vida. Saiu, e ali houve a teofania, que foi Deus feito em palavra. Então aquela teofania se fez carne nessa pessoa de Cristo, e então toda a plenitude da Trindade habitou nele, ambos, Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus era o homem de fora, mas ele era submisso ao de dentro. E quem era que estava dentro? Era o Pai. Era o Pai. O Pai manifestava através daquela carne. Ele diz: eu não faço nada se o Pai não me mostrar. E quando ele estava falando com esta mulher samaritana que pediu: dar-me dessa fonte, dar-me dessa água, eu não estou conseguindo ser submisso ao de dentro. Eu me prostituo, eu gasto meu dinheiro em outras coisas que não é para gastar. Eu sou uma mulher da vida, mas eu creio que se essa água atingir o meu coração, se esse Espírito Santo estiver dentro da minha alma, então ele vai guiar o de fora. Então eu não vou ser mais essa mulher, eu não vou ser mais esse homem. Eu vou ser controlado, eu vou ser submisso com este que está do lado de dentro. Agora, sem a crueldade do pecado. 51. Então ele simplesmente não podia deixar aquilo daquele jeito. Ele tinha que deixar algo com aquilo. Então ele diz: façamos, plural, o homem, plural, a nossa imagem. Façamos o homem a nossa imagem. Então quando Deus fez seu primeiro homem, ele era um homem espírito. Ele estava mais ou menos na mesma classe que Deus. Ele estava na mesma classe que Deus, porque era um homem o quê? Um homem teofânico. Ele estava quase com aquele corpo teofânico de Deus, na mesma classe. Aí continua: ele era um homem espírito. Ele estava mais ou menos na mesma classe que Deus. O Filho de Deus estava, o Logos. Esse foi o primeiro homem. Então ele deu ao homem jurisdição para dirigir toda a vida animal, exatamente como o Espírito Santo dirige o crente hoje. Aí vem o irmão Brana e diz: hoje, vem aqui, façamos isto. É o Espírito Santo. Você não vai fazer isso. Antes de fazer, você tem que ser submisso a mim. Irmão, a esposa tem que chegar à submissão dela, orar e dizer: Senhor, as pessoas têm medo quando o pastor ora a tua perfeita vontade. Ora por uma porta de emprego, ora por isso, ora por aquilo, mas quando parece que faz a tua perfeita vontade, parece que os crentes não querem a perfeita vontade de Deus. A perfeita vontade de Deus é a melhor. A perfeita vontade de Deus é a submissão, mesmo que o nosso corpo seja subjugado, mesmo que o nosso corpo seja envergonhado, o de fora, mas nós temos que ser submisso de dentro. Nós temos que deixar o de dentro, o homem interior, que é esta mensagem, que é este Deus, ele poder trabalhar em nossas vidas. Porque se a gente não for submisso, nós nunca vamos chegar a esta perfeição. Então este homem do lado de fora, ele tem que ser controlado. É por isso que o apóstolo São Paulo diz em Romanos 8, que todo aquele que é nascido da carne é da carne, mas o homem que é controlado pelo Espírito, ele anda em novidade de vida, né? Porque ele é controlado, porque ele é submisso ao de dentro. Ele não é submisso ao de fora. Ele não faz o que a carne quer, ele não faz o que o pensamento dele quer, ele não age como a mente dele quer, mas ele age como este que está dentro quer. Aí você vai ser submisso,
você vai ser dirigido como Adão foi, você vai ser dirigido como Jesus foi, você vai ser dirigido como os apóstolos foram, você vai ser dirigido como Brana foi, você vai ser dirigido como Osmar Brana foi. Dirigido por ele. Por quem? Pelo de dentro. É ele, é este sétimo selo. Vamos mais ver. O Espírito Santo dirige o crente hoje. Vem aqui e faça aqui. Hein? Você quer vender, você quer comprar? Não, não é assim. É assim. Vamos esperar. Você quer ser a porta de emprego? É assim. Nós somos submissos. Se deu certo, amém. Se não deu certo, amém também. Porque nós somos submissos à vontade de Deus. Nós somos submissos à vontade deste sétimo selo. Nós somos submissos à mensagem de João. Não vai ter submissão a nós se nós não formos submissos de não aceitar isto que já foi feito, isto que já foi pregado. Olha só, 52 da mesma mensagem. Agora, se fôssemos perfeitamente submissos ao Espírito, Deus nos guiaria através do Espírito. Exatamente como Adão guiou os animais naquele dia. Então você quer ser submisso? Você quer ser guiado por Deus? As pessoas que pregam, os pregadores, eles querem ser guiados para mostrar que eles têm um dom. Eles querem mostrar que eles são bons pregadores, que eles não têm erros gramaticais e que eles falam bonito. Mas quando se chega a mensagem da hora, eles estão apontando uma outra mensagem lá para trás. Eles querem pregar a mensagem de Lutero hoje. Eles querem trazer a mensagem de John Wesley para cá hoje. Eles querem trazer uma primeira e segunda etapa hoje. Eles querem trazer uma revelação, dizer que o irmão Brana e crer até que Deus estava encarnado, porque é passado. Eu quero te mostrar aqui o Deus encarnado que comeu o livrinho hoje. Amém. Não o de ontem, o de hoje. Agora o sétimo selo. Eu vou mostrar que tem que ter primeiro algo dentro. Primeiro era o Espírito de Deus. Ele era aquele halo, ele era aquela luz. Então, daquela luz, o que foi que ele fez? Ele fez o Logos, ele fez aquele corpo que aparecia e desaparecia, até que ele se fez carne. Então essa carne era submisso àquele que estava dentro. É por isso que diz o Espírito, que é Deus eterno, o Logos, o profeta, Brana. Então esse Espírito que era Deus, que era aquele aro, que era aquela teofania, que era o anjo forte, desceu. Então o irmão Brana não estava falando dele, ele estava falando algo que tinha dentro dele. O irmão Brana era submisso ao que estava nele. E se essa mensagem de João que você ouviu através destes 24 anos estiver dentro de você, você vai ser submissa a ela. Você não vai ser submissa à igreja, você não vai ser submissa a ministro, a pastores, você é submisso a esta mensagem que te pastoreia. Amém? É esta mensagem. Nós não somos submissos a homem, não de respeitando os homens. Nós somos submissos à lei de César. Temos que ter submissão. Por quê? Porque nós obedecemos de dentro. Se não obedecesse de dentro, nós iríamos passar, nós seríamos um corrupto. Porque o homem, ele quer recompensa, ele quer prazer, ele não quer fazer as coisas certas. Então, um homem de Deus, ele faz as coisas certas. Eu vou ler mais um pouco aqui. Vocês notaram? Sétimo selo, vocês notaram aquele anjo em particular? Eu disse lá, era um anjo estranho para mim. Ele apareceu mais do que qualquer dos demais. 3 de um lado, 3 do outro e ele no meio. Ele apareceu algo, irmão. Se esse anjo não viesse a ele, materializasse nele, o irmão Brana não teria capacidade de ser submisso. Ele continuaria com o seu ministério de cura divina. Ele continuaria com o seu ministério que ele veio fazer sem ser a terceira puxada. Mas esse Brana, quando este anjo, que era especial, era o mais robusto, era o anjo dele, era aquela teofania dele. E se aquela teofania que apareceu ali não tivesse algo dentro, o irmão Brana não seria submisso. Porque esses crentes de denominações de primeira e segunda etapa
Ou eles não são submissos a essa mensagem, porque eles não têm este anjo especial ali que desceu no anjo do irmão Brana para trazer essa mensagem. Eles não têm essa mensagem dentro. Eles têm essa mensagem fora. Não vamos falar nem daqui da terceira etapa pirata. Vamos deixar isso quieto. E vocês notaram aquele anjo em particular? Ele disse lá, um anjo era estranho para mim. Ele apareceu mais do que qualquer um dos demais. Lembre-se disso. A congregação diz amém. Eles estavam numa constelação de 3 de cada lado, e um em cima, aquele exatamente ao meu lado. Depois da partida do irmão Brana, eles não lembram disso. E eu disse, isso me apanhou, me suspendeu. Irmão, essa mensagem, quando tu ouviu através de João, ela não te apanhou, ela não te suspendeu. Ela te apanhou, ela te suspendeu na revelação. Amém. Então hoje você já não pensa mais como você pensava. Você pode até querer pensar que você é simplesmente um humano. Você não é humano, você tem algo celeste dentro de você. É essa a terceira puxada, é esses 7 trovões, é isso aqui que vai nos tirar aqui da terra. Se Deus tinha um propósito de nos tirar da terra, esta foi a maneira dele poder de descer e entrar e materializar ali naquele anjo ali, naquele 7º anjo, e aquele 7º anjo vinha materializar naquele 7º anjo terrestre. Então quando ele materializou naquele anjo terrestre aqui na terra, então já não era mais Brana, era Deus. E quando João obedeceu e tomou este livrinho e comeu este livrinho no ano 2000, então já não era Osmar Bran, já não era Osmar Rodrigues Costa. Eu tinha uma facilidade de falar Osmar Rodrigues Costa, mas agora é Osmar Bran, porque Deus mudou o nome dele, o novo nome dele. O primeiro nome mudado foi de Cristo, Bran. Depois foi de Brana, aqui na terra. Mudou de Cristo, mudou de Brana. Ele representava o esposo. Mudou de Brana, mudou de Osmar. Osmar Rodrigues Costa é Osmar Bran. Ele representa a noiva, ele é o representante desta noiva. Então aquele livrinho estava materializado, irmão. Ele era Deus. Deus em carne. Aí você diz, pastor, aí você é o quê? Você tem um livrinho? Por que não ser submisso a esse livrinho? Por que não obedecer à voz deste livrinho? Você não é outra coisa também. Você não é Deus manifestado em carne como foi naquela porção do irmão Brana. Mas a noiva é parte do noivo. Então você está com essa manifestação aqui na terra e você tem que reconhecer isso. As nossas fraquezas são tão grandes, as nossas lutas são tão grandes, os problemas são tão grandes, que a gente nunca para pensar a ser submisso a este ser que está dentro de nós. Amém. Se você parar para pensar e saber que este ser, e saber que este selo, e saber que estes 7 trovões, e saber que este novo nome, e saber que esta terceira puxada que João comeu e profetizou para nós, e nós cremos nele, que é a mensagem do dia, te dá direito de ser controlado por este Espírito que está dentro de você, que é o Espírito Santo, que é o 7º selo, que é o anjo forte, que é o Filho prometido. É o mesmo Cristo, ele só vai mudando de fase, mas é o Filho prometido. O que é que está sendo gerado em nós? O que é que está, eu não vou nem dizer que está sendo, já está gerado. É que a gente ainda não percebeu. Você pode ver que uma mulher grávida, irmão Brana diz que tem algo ao redor dela. Ela fica com um semblante mais dócil. Tem umas que quer bater no marido, né? Mas se ela obedecer esse algo dócil, né, está ao redor dela, a esposa tem algo dócil ao redor dela. Ela está para encontrar este filho, dar luz a este filho. Isso vai culminar neste arrebatamento. Nós encontramos ele nos ares, que nós sabemos que a gente pode olhar para o ar, mas é dimensão, né? É dimensão, é somente os nossos olhos mudarem, como Deus mudou os olhos do servo de Eliseu, que ele só enxergava muitos cavaleiros, muitos guerreiros, e ele voltou, oh meu Senhor, são muitos, nós somos 2. Ele disse, vai lá e olha direito, vai lá e
ouve João, come o livrinho com João e olha de novo para te ver. Então só é mudança. Só é mudança. Você vê que a gente vem mudando? Onde nós estávamos no mundo, Deus fez uma mudança. Onde nós estávamos nas denominações, Deus fez outra mudança. Aí, do ano 2000, uma outra mudança. João come o livro, a gente começa a ouvir ele. Ouve, mas agora Deus mudou também a audição da noiva. Ela não ouve mais como ela ouvia. Ela ouve e entende. Ela ouve e vê. Deus mudou. É uma nova mudança, né? A nova mudança de ouvir. A nova mudança de apalpar, de crer. A coisa está tão real. Eu estava voando em direção ao leste. Você se lembra desta maneira? E eu disse, isso me apanhou, me suspendeu. Lembre-se disso, amém? Aqui está aquele com o 7º selo. A coisa que eu tenho desejado saber a vida toda, amém? Esses outros 6 selos significavam muito para mim, naturalmente. Mas vocês notaram que este tem significado? Por uma vez na vida, o irmão Brana bate no púlpito. Aí nós vamos ver bem aqui. Eu vou ler bem aqui para mostrar isso aqui para nós. É coisas que já são faladas, batidas, mas nós estamos batendo mais uma vez. Nós sempre vamos ficar repetindo as mesmas coisas que o pastor falou. Nós não estamos aqui para esconder Osmar Brana e mostrar a gente. Não, nós estamos aqui para mostrar com quem nós aprendemos. Se não fosse esse homem aqui, eu estaria perdido. Se não fosse esse homem chamado Osmar Brana, você estaria perdido. Só com a mensagem do 7º selo, sem este ministério que não sabíamos que ele teria que manifestar para esclarecer isto aqui para nós, todos nós estaríamos perdidos. Só ouvir o play da América do Norte, estaríamos perdidos. Tem que ser o play. Aperte o play certo. Aperte o play da América do Sul. O play da América do Norte não esclareceu. Por quê? Deus proibiu. Então eles ficaram 40 anos com o ministério evangelístico. E só no ano 2000, Deus veio manifestar o cabeça novamente. Veio manifestar o ministério profético. Aí sim o quíntuplo ficou completo. O quíntuplo tinha um profeta, mas os ministros de primeira e segunda etapa aceitaram? Não aceitaram. Este quíntuplo, novamente, a gente vê o quadro, como aconteceu com o irmão Brana, quando ele manifestou como filho do homem o que foi que a igreja pentecostal e laodiceana fez, jogou ele para o lado de fora. E a gente não pensou que isso ia ter uma repetição, depois que essa mensagem de um só homem, essa mensagem do filho do homem, essa mensagem da revelação dos selos, essa mensagem dos 7 trovões, quando um homem comeu aqui no Brasil, o que foi que os pastores de primeira e segunda etapa fez? Colocou ele para fora. Laodiceia, nua, infeliz e não sabe, jogou Osmar Brana para fora, fechou a porta, e ele batendo na porta 24 anos. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz com meu livrinho e profetizar outra vez, se alguém ouvir esse profetizar e abrir a porta, eu entrarei e cearei. Quando Deus entra, Ele ceia. Quando Deus entra, Ele está contigo. Quando Ele entra, Ele está na tua alma. Então, você passa a ser submisso, não pelo de fora. Você não faz qualquer coisa que quer. Não, você é submisso ao de dentro. Você pergunta a Ele, o Senhor quer? Uma esposa submissa, o que é que ela faz? Querido, eu posso ir? Uma esposa que não é submissa ao cabeça, o que é que ela faz? Mesmo que tu diga que não, eu vou. Porque ela não é submissa àquele cabeça. Mas a esposa de Cristo não é assim. Ela é meu amor, meu querido, se você não quer que eu vá, eu não vou. Se você não quer que eu prego,
eu não vou pregar. Se o Senhor quer que eu sente e escute, aperte o play da esposa, eu vou sentar e vou ouvir, porque eu sou submissa ao Senhor. Só vai subir os submissos a esta mensagem. Só vai subir este submisso ao de dentro. O que era que estava de dentro? Quem era que estava dentro do Ilhambrana? Quem era que estava dentro da teofania do sétimo anjo? Quem era que estava dentro? Era o anjo forte. Então não tinha como ele ser submisso pelo de fora, controlar o de fora, controlar o de dentro. Não, é o de dentro que controla o de fora. Amém. É o de dentro que está nos controlando. Quem está controlando? A esposa de Cristo. Ela é submissa a este mensageiro, a esta mensagem. Nós somos submissos. Olha só aqui. Vou ler a revista Life. Então reuniu este círculo de nuvem e a luz ali que não puderam entender, e até hoje não entende, e até hoje os crentes da primeira e segunda etapa, aqui dentro, ele não entende também. Ele não entende, ele não sabe o que é ser submissão. Submissão, diz, o homem não, você sendo submisso ao de fora, que é o homem, é o que está dentro, o que está dentro de Brana. João foi submisso ao que estava dentro de Brana, mas ele respeitava também o de fora, porque o de fora estava sendo guiado pelo de dentro. Osmar Brana estava sendo guiado pelo de dentro, o livrinho que ele comeu, este Cristo que ele comeu, a revelação que ele comeu, e nós estamos sendo guiados pelo que nós ouvimos. Por onde é comer, irmão? Por onde é que a esposa come? A fé vem por onde? E quando você ouve, e isso entra em você, então você começa a ser guiado por isso. Você não é mais guiado. Porque o irmão Lorival viajou todo esse tempo para ter esse companheirismo conosco? Não é porque nós temos nada, é porque o que está nele está em mim, o que está em mim está em você. Esse povo de Cuiabá é porque nós somos submissos a ele, nós somos submissos a esta mensagem de João. Porque este povo todo, através do Brasil, através da internet, aperta o play na hora do culto, porque eles são submissos a ele. Mesmo com todas as falhas, com todos os problemas, a gente vai chegar lá. A noiva chega lá. Deus vai apertando cada vez mais. A gente quer um país próspero, um país, irmão. Os judeus se espalharam por todas as nações do mundo. E Deus teve que levantar Stalin, Mussolini, a coisa apertou, meu irmão. Você acha que isso é aperto? Você não sabe que aqueles judeus passaram. Por quê? Porque eles estavam fora da posição. Quem sabe todo esse caos que eu creio que este caos que está surgindo, já está no mundo, está surgindo no Brasil, é só para apertar o eleito, para ele vir para a posição, para ele voltar para a terra, para ele parar de ter esperança em político, em igreja, em pastor, e colocar a esperança nele, só neste livrinho que foi comido por João. Nossa esperança é essa. Então tem que apertar. Se folgar, aí uma bênção, todo mundo. Agora você vai poder gastar até 30 mil por mês e vai cair na sua conta. Duvido. Nenhum de nós estava aqui. Cada um ia fazer seus palácios, suas casas, nos balneários, e não ia dar atenção para Deus. Então Deus tem que apertar, tem que tirar o acolchoado do ninho, porque as águias, elas vão voar, mas só a águia que é submissa. Submissa ao quê? Não submisso somente ao ministério de revelar, mas submisso ao ministério que comeu o livrinho. Somos submissos. Por que nós somos submissos? Porque nós somos parte. Nós somos submissos desse de dentro. Não é o de fora. O de fora é a carne. O de fora não quer ouvir. O de fora quer ouvir outras coisas. O de fora quer assistir outras coisas, mas o de dentro geme. Tem pessoas que não, quando não ouve, parece que está faltando algo. Se eu não ouvir, é igual a pessoa que é dependente químico, né? Se ela não cheirar, está faltando algo, né? É igual nós. Se a gente não ouvir, se a gente não comer, parece que a gente não está bem. Está faltando uma alimentação na alma. É porque nós somos submissos pelo de dentro.
Deixa aqui. Do de dentro, olha, o círculo de nuvem, a luz ali que não puderam entender e não o sabe ainda, porém aqui dizendo, vá ali e espere que esses mistérios sejam revelados. Olha, ele era submisso, e aqui meses antes que isso acontecesse, então aconteceu exatamente da maneira que ele disse que aconteceria. Vocês notaram naquela fotografia? Até mesmo esse anjo à direita, quando ele estava sendo materializado, descendo, irmão, o irmão Branham tinha algo dentro, desceu e materializou, encarnou, ele tinha algo dentro. Ali podia zombar, por isso que ele chega ao ponto de dizer, Deus não discute nem seus filhos, porque tinha algo materializado dentro dele. O que foi João repetiu e disse, Deus não discute nem seus filhos, porque ele tinha esse livrinho materializado nele, e nós temos esse livrinho materializado em nós. Nós não discutimos, Deus não discute, Branham não discutiu, Osmar Branham não discutiu, e nós, a esposa, não discutimos, porque tem algo em nós. Nós obedecemos o que está dentro. Nós somos submissos de dentro. Nós somos esse pequeno Deus amador, né? Deus amador. E ainda não é aquele Deus, parece que Deus vai abrindo. Ah, não, a gente quer logo falar a palavra falada, veio sendo falada desde o ano 2000, nós não notamos que aquilo que João falava era a palavra falada. Lá no Éden, Adão chamava as coisas, os nomes das coisas. Branham, lá no Éden também, restaurado, ele vem chamando também as coisas em existência, os esquilos em existência. O pastor Branham, Osmar Branham, ele diz que aquilo eram os sinais da terceira etapa. Assim como teve sinais messiânicos de primeira e segunda etapa, teve os sinais da terceira etapa, que foi a ressurreição, que foi a situação da irmã Hatimuse, que ela veio e pediu a salvação dos seus filhos. Ela não pediu riqueza, ela não pediu para quitar sua casa. Oh, se Deus vem aqui, será se você é submisso a essa palavra para pedir a conversão dos seus filhos? Hoje a gente nem quer pedir a conversão dos filhos, não. A gente quer pedir a nossa mesmo, porque a gente olhando para nós parece que a gente está desconvertido, né? Eu quero a minha conversão, Senhor. Quero a minha conversão. Mas se você tem a certeza da sua conversão, você não vai pedir as coisas, porque você é submisso às coisas naturais. Os discípulos ainda estavam querendo trazer comida para Jesus. Depois que ele teve esse evento, esse encontro com esta eleita, que recebeu essa palavra e depois começou a andar nela e foi submissa àquela mensagem de Jesus. Mas os discípulos vieram, mestre, trouxemos comida e tu não quer comer. Ele disse, uma fome eu tenho. Uma fome Jesus tinha de fazer a vontade do meu Pai, de ser submissa ao meu Pai. Uma fome Branham tinha de ser submisso ao anjo forte. Uma fome Osmar Branham tinha de ser submisso àquele livrinho que ele comeu. E a esposa, nós somos submissos a essa mensagem que João entregou. Vai, João, toma o livrinho, profetiza outra vez, ser submisso. Deixa que meus filhos, eles vão ouvir e vão ser submissos a esta mensagem. Deus te abençoe. Amém. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas, meus irmãos, a gente vem andando, discorrendo desde o Antigo Testamento. A gente vai ver que Adão era um pequeno Deus. Aí vem os discípulos, apóstolos, como Deus amadores. Mas só que o irmão Branham não era já um Deus amador. Ele era Elohim mesmo. Um Deus que sabia dominar todas as coisas. Ele era tão submisso a essa palavra que aquele casal que apareceu ali na igreja, fazendo aqueles gestos obscenos, e o que aconteceu? Deus colocou aquele casal na mão deles. Ele poderia destruir, mas ele era tão submisso a essa palavra que ele disse, eu vos perdoo. E João, Osmar Branham, também era este pequeno Deus que controlava também todas as coisas, conseguia perdoar seus inimigos, podia controlar as coisas.
É porque a gente não vê, a gente às vezes anda do lado do homem e não vê. Aqueles irmãos que estiveram no pé da montanha com o irmão Brana não viram nenhum acontecimento, eles não saíram de lá mostrando que aquele anjo materializou no irmão Brana, suspendeu o irmão Brana, eles não viram nada, né? Ainda começaram, saíram dali crendo numa ressurreição isolada, orando no nome do irmão Brana, e Deus dando esse mesmo poder de submissão ao Osmar Brana, e ele pôde controlar e nos dar controle. Esse controle que nós temos aqui, temos que agradecer a este ministério, né? Nós não somos controlados pelo homem, mas nós temos submissão a este Deus. Você sabe por que acontece? Esses jovens muitas das vezes entram em problema, nós entramos em problema, é porque nós não somos submissos. Tem que aprender a ser submisso a esta mensagem. Jovem, moça, rapaz, senhor, senhora, seja submisso ao que João profetizou outra vez. Submisso. Aí você vai chamar esta mensagem de Senhor. Não é chamar Senhor, Senhor e não obedecer, dizer, eu sou de João, eu creio em João, eu ouço João. De que adianta a gente ouvir João e não ser submisso à mensagem de João? Deus eterno, diante de tua presença, diante de tua palavra, diante deste livrinho, desta noiva, nós estamos aqui, Senhor, para interceder por cada irmão, por cada irmã necessitado, por cada jovem, por cada pai de família, irmão Rafael, irmão Samuelzinho, irmão Bruno, todos eles. Queremos colocar o Charlie também, filho do pastor, nas tuas mãos. O Senhor sabe melhor do que nós. O Senhor possa dirigir a vida de cada um deles. Queremos colocar também a nossa vida nas tuas mãos. O Senhor sabe melhor do que nós. Faz tua perfeita vontade em nossas vidas. Queremos ser submissos. Muitas das vezes ainda não conseguimos. Às vezes ainda somos arrogantes. Às vezes somos ignorantes. Isso é a pressão humana. Nós queremos obter esta submissão completa, Senhor. E eu creio que quando esta igreja for submissa ao que está dentro, que estava dentro de Brana, que estava dentro de Osmar Brana, quando esta igreja chegar a ser submissa, numa unidade de fé, se dará este arrebatamento. Eu creio que isso está bem aqui. Isso não vai para longe. Isso está próximo. Está aqui conosco. Abençoa teus filhos, que eles sejam abençoados, seja absolvido pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. É o que nós te pedimos e te agradecemos. A tua perfeita vontade, Senhor. Amém. Abençoe seu irmão. O culto está encerrado. Deus abençoe meus irmãos através da internet.